Mas eu penso, não penso em 4 nenéns gritando na minha orelha. Eu penso em 4 crianças, depois adolescentes, depois adultos. Então, quando a gente pensa a longo prazo... O que os filhos fazem com a gente? Tem vezes assim que, tipo, eu tive um dos nossos bebês, ultimamente tá passando por uma fase muito chata, que eu não consigo nem colocar em palavras, assim, tipo, acho que é por conta da gravidez, quer ficar em cima de mim o tempo inteiro, chora 80% do dia, é bem cansativo. E aí, quando o dia acaba, assim, eu coloco essa criança amada, muito amada por mim no berço, eu vou pra sala e o Rafael, a gente sempre tem... Pós eles dormem, cada um coloca um no quarto, a gente vai pra sala e tem nosso encontro. É o momento que a gente olha no olho, a gente lembra que o cheiro do outro, lembra, né? Enfim, que a gente ainda é um casal casado. Aí eu sento assim, e tem vezes que eu choro, assim, eu falo, eu não aguento mais. Muito chato, esse bebê tá muito chato, tá sendo muito difícil e tal. Aí beleza, desabafo, choro e tal, a gente janta. Aí eu vou pro quarto, eu ligo o abajur e fico olhando esse bebê dormir. Porque é a coisa mais linda do mundo. Tipo, eu falo, meu Deus, que criança maravilhosa. Ai, que vontade, dá vontade de acordar só pra ouvir chorar de novo. Porque é tão lindo chorando, olhando pra mim. Então, assim, a gente passa muita vergonha assim, na maternidade, porque é muito contraditório. Exatamente como sua irmã agiu, assim. Tipo, você dá umas surtadonas. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa maravilhosa, assim. Ai, sei Coisa lá. mais linda. Eu vejo ela mamando assim no peito, aí colocando a mãozinha assim. Ai, meu Deus, aquele cheirinho. Ai, que delícia. Mas aí, de repente... Muito maravilhoso. Onde a gente tava lá no interior, são 2h30, mais ou menos, até São Paulo. Ela assim, mana, a Antonella veio chorando o caminho inteiro. Você tem noção que é uma criança chorar 2h30 no seu ouvido? Aí eu falei, olha, não, porque não quer. Não, por enquanto não é não tem que conviver com isso, então uma coisa de cada vez. Mas assim, então é um desafio, mas é muito amor. E é isso, né? Eu acho que essa é a beleza. Por exemplo, hoje a minha mãe olha pra gente e fala assim: ai, valeu a pena. Ai, família grande, valeu a pena. Então são fases, é isso, vai passar, o chororô vai passar, e depois o que vai ficar são as histórias, a alegria, o propósito, a família unida. Então vale muito a pena. Eu tenho vontade também de ter uma família grande, Com sabe? certeza. Eu acho que as pessoas, a gente acaba pensando muito a curto prazo, né? Até quando eu engravidei do Isaac, eu fiquei muito assustada. O Rafa toda hora falava assim: Nena, pensa a longo prazo. Não pensa agora. Não pensa em 1, 2 anos. 1, 2 anos não é longo prazo, é curto prazo. 1, 2 anos sem dormir, sem, enfim, se cuidar direito, sem ter uma rotina, né, de vida onde você consegue ser você, assim, mais. Esquece. Pensa daqui 10 anos, assim. Que as crianças vão estar tudo com 10 anos de idade, tudo com a idade próxima, tudo amigo. Eles vão ter a mesma turma de amigos. Imagina nossa casa cheia de crianças, depois cheia de adolescentes, depois cheia de netos. Pensa a longo prazo. Eu vejo assim que muitas pessoas... Lógico que não é uma crítica quem escolhe ter um filho só ou não ter filhos. Deus tem uma história pra cada um. Mas muitas vezes eu vejo pessoas tomando decisões de não querer ter mais filhos lá no auge do cansaço da maternidade. E a gente esquece, tipo... Hoje em dia, por exemplo, eu falo pro Rafa, eu queria parar no 3º, tá bom? Mas o Rafael fala, Nena, pensa a longo prazo. Eu falo, mais um, imagina 4. Então, assim, mas eu penso, não penso em 4 nenéns gritando na minha orelha. Eu penso em 4 crianças, depois adolescentes, depois adultos. Então, quando a gente pensa a longo prazo, a gente consegue, eu acho que raciocinar melhor, assim, sabe? Menos com a emoção, porque... Realmente, parece muito interminável, assim. Hoje, quando eu olho, eu chacoalhando a cena... Isso tem, sei lá, 6 meses no máximo. Até menos. 6 meses atrás, eu tava chacoalhando a Sarah Samuel no meu colo. Com o sentimento de, tipo, meu Deus, acaba logo e já acabou. Entendeu? E não vai... Eles nunca mais vão dormir chacoalhando no meu... Nunca mais. Mas eu penso, meu Deus, a Sarah nunca mais vai dormir chacoalhando no meu colo. Foi só aquele pequeno 6 meses... Diante de uma vida de 60 anos, no mínimo, vamos supor, assim. É muito pouco, né? Caraca, é muito lindo você falar então, isso. Então, enfim. Muito bom, muito encorajador, né? Muito encorajador mesmo. E assim, uma coisa que eu ia falar. A melhor coisa é ter irmão. Não existe nada melhor do que ter irmãos. Né? Não existe. Assim, a minha irmã mais velha, a que acabou de ter neném, ela me ensinou
muitas coisas, eu vivi coisas incríveis com ela. A do meio, que é 1 ano de diferença de mim, a gente brigava muito, mas Nossa, tipo, pouquinho! muito. 1 ano e 5 meses, a Jennifer. Beijo, mana. Nossa! Ai, tipo, é tipo o Isaac e a Sarah Samuel, 1 ano e 4 meses. Vocês brigavam muito? Nossa, a gente brigava muito, real. Ai, meu Deus. Mas assim, hoje, tipo assim, ela é a minha melhor amiga da vida inteira. Ela sabe tudo, ela me conhece melhor que eu. Ter irmão é alguém que te conhece mais que você, que acompanha as suas fases, que conhecem os seus namorados, que assim, então, por exemplo, no final de semana agora a gente vai viajar juntas. Então a gente teve uma fase. Que legal! Vocês são quase gêmeas, quase, né? É tipo muito isso, quase. Idade. Mas nós somos muito diferentes também. Mas ao mesmo tempo ela me complementa. Tipo, ela é muito mais organizada, mais de execução. Eu sou mais da criação. E aí veio o Samuel, que é tipo alegria. Então, assim, ter irmãos. Pra quem tem. Eu falo, mãe, obrigada por ter passado tudo isso que a gente tá falando. Porque, tipo assim, é muito maravilhoso. Quando chega todo mundo lá no interior, cada um uma história pra contar. Às vezes a gente briga, claro. Vá, não sei o quê. Lógico, normal. Mas assim, eu não saberia. Eu não sei como seria a minha vida sem eles. Então, quem tá ouvindo esse podcast, seja encorajado pela vida da Fernanda, pela vida da minha mãe, que abriu mão desses primeiros anos mais difíceis por uma vida. Por uma história. É o nosso legado, né, Fê? O legado que a gente deixa são os nossos filhos. Ai, nossos filhos, eu falo como se... Mas isso aí, já vai falando mesmo, entendeu? Ô, Fê, e tem um momento no podcast... Fala. Não, só pra falar uma coisinha, que as pessoas falam muito essa questão financeira, né? Tipo, nossa, mas como ter tantos filhos, é muito caro e tal. E antes da Sarah e do Samuel nascerem, eu e o Rafael, a gente tava passando por um tempo financeiro muito ruim há muitos anos, assim, a gente era missionário, então, quem é missionário sabe, né, bem complicado e tal, a gente dependia de apoio missionário, enfim, era muito difícil. E, de repente, como eu decidi escrever o livro antes da Sarah e do Samuel nascerem, eu lancei o livro em março, achando que eu ia vender, sei lá, 200 livros, que já ia ajudar já a gente com alguma coisa nos próximos meses. E em abril eles nasceram. E de março a abril venderam vários livros. Enfim, né? Foi algo muito bom. E mudou a nossa vida. Tipo assim, é um divisor de águas. A gente antes dos livros. Amém, glória a Deus. E a nossa vida hoje, eu vivendo como escritora. Hoje a gente vive disso, dos meus livros. Então, e eu não fiz com objetivo financeiro, né? Da gente ter uma vida próspera financeira. Mas eu sinto que Deus preparou isso porque Ele sabia que a gente precisava. Hoje a quantidade de gastos que a gente tem realmente é muito maior com a Sarah e Samuel. Enfim, com a vida que a gente leva. Mas Deus, Ele supriu isso. Amém. E com a chegada do Isaac agora é mais. E eu sei que Deus vai continuar suprindo, entendeu? Com certeza. Essa questão... A gente fica com medo do financeiro, do futuro, como se o futuro fosse ser o que tá acontecendo hoje no presente. Lá atrás, quando o Rafael, a gente vivia de apoio missionário, e realmente a gente não sobrava R$2 no final do mês, eu pensava, nossa, não tem como ter 3 filhos. Não tinha realmente como, naquela situação... estar com 3 nenéns. Mas quando a gente confia num Deus que provê tudo aquilo que a gente precisa, né? A gente perde esse medo, né? Eu falo, eu vou dar esse passo, né? Deus, ele que gerou a vida, ele que vai sustentar, né? Ele cuida dos pássaros, ele sabe de cada folha que cai. Então, ele também sabe aquilo que a gente precisa. Então, a gente não precisa ter esse medo, até mesmo com essa questão financeira, né? Amém. Assim, muita gente... Até eu li um livro sobre o casamento... Chama O Significado do Casamento, do Tim Keller, e ele fala que tem uma pesquisa que foi comprovado que pessoas casadas são mais prósperas do que pessoas solteiras. Então, a gente precisa acreditar que, e conforme a gente vai tendo filho, Deus vai suprir. Não que a gente quer ser rico, não é milionário, nada disso, mas que Deus vai suprir a necessidade de todos os nossos filhos. Amém.